Café Concurso. Caro aluno, vamos dar continuidade ao nosso estudo de orações? Vimos no bloco anterior as substantivas, importantíssimas, completam a oração principal, exercem a função do sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal, aposto e até agente da passiva. Nosso segundo grupo de orações, adjetivas, orações subordinadas adjetivas, o período composto por subordinação. Dê uma olhadinha. A frase dada pelo professor. Pedrinho é um menino mentiroso. Eu pego a palavra mentiroso. Um adjetivo. Um adjetivo que se refere a menino, substantivo menino. É um adjunto adnominal, função sintática adjunto adnominal de menino. O adjetivo em português exerce ou a função sintática de adjunto adnominal ou a de predicativo. No caso, adjunto adnominal. Mas eu posso dizer a mesma frase com uma outra construção. O conteúdo basicamente é o mesmo, mas é uma outra construção. Pedrinho é um menino que mente muito. Ora, se ele mente muito, ele é mentiroso. Mas a construção utilizou aqui um que desta vez não é conjunção integrante, é um pronome relativo. O verbo mentir, no presente indicativo, e um advérbio de intensidade, um adjunto adverbial de intensidade na função sintática. Transformei o adjetivo numa oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, exercendo a função de adjunto adnominal de menino. Que história é esta de pronome relativo que eu mencionei? Pronome relativo substitui um nome. Pronome relativo substitui o nome. Um nome que seria repetido. Vejam bem, olhem essas duas estruturas. Eu encontrei o rapaz. O rapaz conserta motos. Dois períodos simples, duas orações absolutas. Eu encontrei o rapaz, eu sujeito, encontrei o verbo, o rapaz objeto direto. Sentido completo. O rapaz conserta motos. O rapaz sujeito conserta o verbo e motocicletas é o nosso objeto direto. O rapaz. Vamos. Concisão, né, amigos? Vamos reduzir isso aí, evitar a repetição, o rapaz. Então, nós vamos substituir a repetição, o substantivo aqui, o rapaz, precedido de artigo e substantivo. Né? Nós vamos retirar e substituir pela palavra que existe para representar o nome, que é o pronome. Substituímos por pronome. Eu encontrei o rapaz, aqui está a primeira oração, e no lugar de o rapaz eu coloco o pronome. Pronome que conserta motos. Aqui está o pronome. Pronome substitui o nome repetido. E é um pronome relativo, porque ele lembra a conjunção, embora não seja, conectando as duas orações, ele conecta as duas orações. E está relacionado ao termo anterior, rapaz que conserta motos. Estamos diante do pronome relativo. Pronome relativo é aquele que substitui um nome, representa um ser, substitui um nome que seria repetido e ainda conecta as orações. Ele está relacionado a um nome que lhe é anterior ou a um pronome que lhe é anterior. Aí estamos com a oração adjetiva, oração subordinada adjetiva, aquela que inicia com pronome relativo. E há um macete aí, não é? Normalmente a banca coloca o pronome relativo que, para que nós tenhamos dúvidas se não é a conjunção que. A conjunção que. Né? Nós vimos no bloco anterior a conjunção integrante que. Né? Por isso a banca opta pelo que, pronome relativo. Mas nós temos outros, né? Nós temos o pronome relativo qual, o quem, o onde, o cujo e o quando são pronomes relativos. Todos iniciam orações subordinadas adjetivas. Aparecendo que, há um macete infalível. Se eu conseguir trocar esse que por o qual, a qual, os quais ou as quais, eu estou provando que aquele que é pronome relativo e que eu estou diante de uma oração subordinada adjetiva. Presença de pronome relativo iniciando a oração. Substituo. Vejam, cuidado, porque eu posso ter aqui na frente de o qual uma preposição. E aí quem vai dizer isso é o verbo que vem depois. A regência do verbo, né? Este é o episódio do qual te falei, de que te falei. Tem a preposição de, porque eu falei do episódio, falei de alguma coisa. Certo, amigos? Então, oração subordinada adjetiva é aquela que inicia com pronome relativo, jamais com conjunção. É a grande diferença entre a substantiva e a adjetiva. E aqui temos os exemplos. Estava interessante a aula a que assisti.
oração subordinada adjetiva, a qual assisti. Aí teríamos crase, porque o pronome relativo qual exige artigo antes dele. E aí eu teria já o a, que o verbo assistir pede, quem assiste, assiste a, e teria a qual, né? A qual assisti. Mas com o que, com o pronome relativo que, não há artigo antes, é impossível fazer nosso caso de crase. Então estava interessante a aula e eu assisti à aula, 2 frases. Vamos evitar a repetição. Estava interessante a aula, a que assisti. Perfeita, pronome relativo no início, uma oração subordinada adjetiva. De que tipo? Temos 2 tipos. É a restritiva. A oração subordinada adjetiva, do ponto de vista estrutural aqui, a restritiva não pode ter nenhum tipo de pontuação antes do pronome relativo. Não há pontuação nenhuma. Esta é a restritiva. Já a explicativa exige vírgula antes do pronome relativo. Veja um exemplo seguinte. O sol ilumina a terra. Coloquei aqui maiúsculas porque eu vou me referir do ponto de vista astronômico, não é? É uma estrela de quinta magnitude, de quinta grandeza. Então, ilumina a terra o sol, o qual é uma estrela de quinta magnitude. Que é uma estrela de quinta magnitude? Poderia fazer as 2 frases. O sol ilumina a terra, o sol é uma estrela de quinta grandeza. Portanto, esse que está substituindo a repetição o sol. É um pronome relativo e eu provo trocando por o qual. O qual é uma estrela. Só que agora com a presença da vírgula. E aí eu vou chamar de oração subordinada adjetiva explicativa, amigos. 2 tipos de adjetiva, restritiva e explicativa. Disse o professor em certo momento que toda oração subordinada exerce uma função sintática da sua principal. E aqui nós temos a adjetiva restritiva, exerce a função de adjunta de nominal da palavra aula. E a adjetiva explicativa é um aposto de sol, do substantivo sol ali. Aposto e adjunta germinal, funções exercidas pelas adjetivas. Se for restritiva, adjunta germinal. Se for explicativa, aposto. Isso é classificação das orações. A pontuação me dá a diferença de restritiva e explicativa. A presença do pronome relativo me garante a adjetiva, né? Reforço, a adjetiva se prende sempre ao nome da oração principal. Ela se prende a um nome ou a um pronome que substitua esse nome. Então, a adjetiva se prende a um nome ou a um pronome que o substitua, que faz o papel do nome. Outra coisa, a oração adjetiva sempre permite que eu quebre essas 2 orações de período composto e faça 2 orações absolutas, 2 períodos simples. Basta repetir, na segunda oração, a palavra a qual se prende a adjetiva. O sol ilumina a terra, o sol é uma estrela. A aula estava interessante, eu assisti à aula. Pronto. Fiz 2 orações absolutas. Certo? Mas o método mais prático é ver a presença do pronome relativo na oração. Agora vamos para o significado, para a semântica da oração adjetiva. Vejam bem. Viajou ao Rio meu irmão, que é engenheiro. Viajou ao Rio meu irmão, vírgula, que é engenheiro. Uma sem vírgula, outra com vírgula, as 2 corretas. As 2 corretas. Posso então tirar a vírgula e a frase permanece correta gramaticalmente. Sim, perfeito. Eu tiro a vírgula e ela permanece correta, só muda a classificação. Mas altera o sentido. Altera o que eu quero dizer. Veja bem. No momento que eu não uso a vírgula, eu classifico a oração adjetiva como restritiva. A ausência de pontuação antes do pronome relativo me dá uma oração subordinada adjetiva restritiva. Aqui o pronome relativo, o qual é engenheiro. Pronome relativo restritivo. O que é restringir? Limitar. Para que eu possa limitar, eu tenho que ter mais de um. A noção de limitar é, eu tenho no mínimo 2 e de 2 eu vou tirar 1. Eu tenho 5 e vou tirar 1 ou 2. Eu tenho 10 e vou tirar 1. Então, a palavra restritiva me leva à ideia de limite, de limitar. Por isso, na frase dada, no mínimo eu tenho 2 irmãos, já que eu classifiquei como restritivo. Se eu classifiquei como restritivo é porque eu estou limitando. Para limitar eu preciso mais de 1.
Viajou ao Rio meu irmão, que é engenheiro. O outro irmão é médico. 2 irmãos. Se eu tiver um terceiro, o outro é dentista. Um quarto, o outro é professor. Por isso, restritivo. Ausência da vírgula. Tenho mais de um. Vou falar de um deles. Agora, viajou ao Rio meu irmão, vírgula, que é engenheiro. A vírgula faz com que eu classifique como explicativa. Funciona como um aposto antes do pronome relativo que, o qual é engenheiro. Pronome relativo, oração adjetiva. Tá? Meu irmão viajou ao Rio, meu irmão é engenheiro. 2 frases, 2 orações absolutas. No caso da explicativa, o papel da explicativa jamais é limitar. Portanto, com esta construção fica claro que eu só tenho um irmão, já que ela não é restritiva, já que ela não limita. Porque se eu tiver mais de um, eu vou ter de limitar e eu vou ter necessariamente de cair na restritiva e não na explicativa. Ok? Questões já vistas em concurso. Devem ser punidos os deputados, vírgula, que são corruptos. Os quais são corruptos? Devem ser punidos os deputados que são corruptos sem vírgula. E a banca pode perguntar, em qual dos 2 casos todos são considerados corruptos? Evidentemente, na explicativa, naquela que tem vírgula, que fala de um ou do todo. Aquela que limita, que restringe, é a restritiva, não tem vírgula. Então, devem ser punidos os deputados que são corruptos, sem vírgula, restringiu. O que eu quero dizer com isso? Que eu não considero todos corruptos. Ok? Só para fechar a nossa análise de sentido, de semântica, mais uma outra frase aqui. O caçador matou o leão. Cuidado, hein? Nossa, olha aí, ó. Vamos aprender esse caçador aí, hein? Matou o leão que o observava. E aí eu tenho a mesma frase. O caçador matou o leão, vírgula, que o observava. E a banca diz, a frase dada com vírgula, eu posso retirar a vírgula e a frase permanece correta? Sim, mas altera o sentido. Em qual das duas havia mais de um leão na cena, no ambiente lá? Em qual das duas? Como eu chego a essa resposta? Havia mais de um leão. Se eu notar, a primeira não tem vírgula antes do pronome relativo, o qual o observava. Se não tem vírgula, é restritiva. A segunda tem vírgula antes de o quê? Que é pronome relativo, o qual o observava. Tem vírgula. Portanto, a classificação obrigatoriamente é de explicativa. Oração subordinada adjetiva explicativa. Ora, se eu classifiquei como restritiva, o que eu estou dizendo com isso? Que eu estou limitando. Para limitar eu preciso mais de um. Eu tenho 3 ou 4, eu falo de um. Eu limito. Daí o termo restritiva, que limita. Portanto, na primeira frase havia mais de um leão. E um deles observava o caçador. Por isso restritiva. Um deles observava o caçador. Restritiva, mais de um leão. Na explicativa não há restrição, portanto um leão só. E foi a banca que, pensando nisso, na maioria das provas dizendo eu posso retirar a vírgula, a frase permanece correta, só altera o sentido. E aí, a frase dada pela banca, espertamente, foi exporta petróleo o Brasil. O Brasil exporta petróleo o Brasil, que é um país emergente. Olhem só, que é um país emergente. Como é que eu sei que essa segunda é uma adjetiva unida à oração principal, exporta petróleo Brasil? Em primeiro lugar, eu consigo fazer as duas frases. O Brasil exporta petróleo, tiro esse que e substituo pelo Brasil, antecedente. O Brasil é um país emergente. Provei que é adjetivo. Outra, esse que é pronome relativo. Substitui Brasil. Repetição. O qual é um país emergente. Troquei pelo pronome relativo o qual. O qual é um país emergente. Já sei que é adjetiva. De que tipo? Olha a vírgula antes do que? Explicativa. A banca diz, eu posso retirar a vírgula, permanece correto, mas altera o sentido.
Não. Neste caso, eu errarei se retirar a vírgula. A vírgula é obrigatória. Por que obrigatória se nos demais casos não é? Por que eu não posso transformar numa restritiva? Porque se eu transformar numa restritiva, restringir significa mais de um. Restringir é limitar. Então eu teria que ter mais de um Brasil. E nós só temos na Terra apenas e somente um Brasil. Um país do nome de Brasil. Não tem como limitar um de um. Eu preciso de dois para poder limitar. Então, neste tipo de frase, não é permitido retirar a vírgula. Retirar a vírgula não é permitido. Né? Se tornaria uma restritiva e aí seria incoerente, já que eu só tenho um Brasil. Preciso de dois países com o nome de Brasil para fazer uma restritiva. Certo? Semântica. Boa parte dos concursos pede apenas a classificação. É verificar a presença do pronome relativo e vírgula ou não. Ausência de vírgula restritiva, presença de vírgula antes do pronome relativo ou explicativo. Se a banca pedir semântica, restritiva, aquela que limita. Explicativa, aquela que te dá uma informação, uma explicação. Ok, queridos? Vamos fazer alguns exercícios aí, pelo menos 2 exercícios de adjetivas. Vamos dar uma olhadinha nos 2 exercícios de adjetivas. Aí do nosso material aqui do Café Concursos. Do Café Concursos. Acompanhem aqui, eu não vou ficar aqui à frente. Olhem a questão. Assinale a alternativa em que ocorre oração subordinada adjetiva. Em time que ganha não se mexe, declarou o técnico. O juiz verificou que os argumentos arrolados no processo tinham fundamento, está na alternativa B. Os candidatos estão confiantes em que serão bem-sucedidos, na alternativa C. E nos arquivos da empresa consta que você evoluiu bastante, alternativa D. A adjetiva está na A. Não se mexe em time. Time ganha. 2 frases. Em time, o qual ganha não se mexe. Pronome relativo que, preso a time. Aí está uma adjetiva do tipo restritiva, alternativa A. Em time, o qual ganha. Não se mexe, substitui o pronome relativo que por qual. Na B de bola, é uma substantiva, nosso estudo anterior, objetiva direta. O juiz verificou isso. Verificou o quê? Que os argumentos arrolados do processo tinham fundamento. O juiz verificou isso. Na C, uma completiva nominal, também já estudamos. Os candidatos estão confiantes nisso, em que serão bem-sucedidos. Completou o nome confiantes, o adjetivo confiantes, né? O adjetivo confiantes. E a D, nos arquivos da empresa consta que você evoluiu bastante. Isso consta. Também já vimos, a subjetiva funciona como sujeito do verbo constar. 3 subjetivas já vistas por nós no segmento anterior. Reveja se necessário. E a adjetiva na alternativa A. Mais um exercício. Vamos fechar a aula com mais um exercício aí. Acompanhe, por favor, aqui. Há exemplo de oração subordinada adjetiva restritiva. Pede a restritiva. Em. Esse fóssil se compõe de exemplares de Paleodictium nodoso, que, por viver em condições extremas no fundo dos oceanos, acabaram protegidos dos ciclos predatórios. Realmente ela é adjetiva. Exemplares, os quais. Mas notem que há uma vírgula antes do que. Depois de nodoso, nós temos uma vírgula. Isso faz desta oração uma adjetiva, sim, mas adjetiva do tipo explicativa. Não é a nossa resposta. O magistrado afirma que os tribunais devem fixar prazo ao poder competente para a adoção das providências necessárias. O magistrado afirma isso. Está incompleto. Afirma o quê? Faltou o objeto direto. Aula anterior, segmento anterior. Substantiva objetiva direta. Afirma isso. Não é adjetivo. Alternativa C. Estuda-se o incentivo fiscal às empresas que, possuindo mais do que 20 funcionários, têm no mínimo 20% de negros em seu quadro profissional. Empresas que, a vírgula vem depois. Não altera nada. Ela será explicativa com vírgula antes do pronome relativo que. Eu não tenho vírgula antes do pronome relativo que. Aí está a nossa resposta. A adjetiva restritiva.
Então, estuda-se o incentivo fiscal às empresas as quais tenham no mínimo 20% de negros. As quais, sem a vírgula antes. Depois não importa, pode ter vírgula. E a última, quando um ciclone nasce, aí temos uma adverbial que não vimos ainda, temporal, né? E aí continua a frase. Alternativa C, oração subordinada adjetiva. Ok? Já temos 2 blocos de orações, as substantivas e adjetivas. O professor e o Café Concurso fazem um convite. Assista aos outros blocos, mas assista com algum colega seu. Convide um amigo e faça com que ele se inscreva aqui no nosso curso. Prestigie. Nós ficamos felizes com isso. Café Concurso. Até o próximo bloco.